Fala galera, beleza? Eu sou o Cadu e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Pro Animes. E bem galera, o Mangekyou Sharingan é uma das maiores armas do mundo shinobi como conhecemos, já que desde Hagoromo e a perpetuação do seu sangue com seus filhos Indra e Ashura, foi de Indra que tivemos o nascimento dessa arma e dos Uchihas. E como sabemos, esses olhos são especiais, desde o tão famoso Tsukuyomi do Itachi até o poderoso Kato Matsukami de Shisui. Esses olhos têm se mostrado um grande leque de possibilidades em lutas, porém muita gente acaba esquecendo que não é nada simples controlar esses olhos, já que em sua base, o Mangekyou Sharingan com o tempo vai regredindo a visão de seu usuário, além de causar sérios danos ao corpo do mesmo. É assim que o desgaste do uso desse olho é repassado ao seu usuário, e se for usado ao máximo, que é na execução de um Susanoo, é aí que as coisas complicam ainda mais, pois o gigante de chakra, que é feito com base no poder ocular, simplesmente destrói as células de seus usuários, e a cada minuto que é usado, ele força ainda mais o corpo, ao ponto do usuário poder desmaiar e se esgotar totalmente. Então o uso do Mangekyou Sharingan não vem sem riscos. Bom, isso se você não tiver a ajuda das famigeradas células do Hashirama, que ao que tudo indica, foram elas que deram uma sobrevida à visão e ao corpo do Obito Uchiha, já que ele nunca demonstrou ter perdido sua visão ou ter tido algum dano físico pelo excesso de uso de seu Mangekyou, que se a gente parar pra pensar, foi um dos que mais foi mostrado sendo usado. E claro, não podemos nos esquecer do Mangekyou Sharingan Eterno, que só é conseguido após implantar um novo par de olhos no local dos antigos que iriam se deteriorar com o tempo. Porém, esses olhos nem sempre são compatíveis. O mais certo é que seja de um parente próximo. Então só com essas duas possibilidades é que se pode burlar os malefícios do Mangekyou Sharingan. E se estamos falando de Obito Uchiha e seu Mangekyou, aqui temos um dos olhos e habilidades mais fortes da obra. Isso mesmo, esse olho tinha uma habilidade que até mesmo o poderoso Rinnegan não poderia lá fazer tantas coisas. E quando eu falo isso não é por brincadeira. Até mesmo o próprio Minato, o relâmpago amarelo de Konoha, disse que o Kamui de Obito era um jutsu de espaço-tempo que supera seu próprio Hiraishin. Em outras palavras, o Kamui era tão poderoso, mas tão poderoso, que se não fosse o Kakashi ter os mesmos olhos com quase todas as mesmas habilidades, tirando claro a intangibilidade que só o Obito conseguia usar, só assim eles foram capazes de fazer frente ao Obito na guerra. Ou seja, para derrotarem o Obito, eles precisaram do poder do Obito. Porém, isso é muito estranho, não é mesmo? Afinal de contas, como o Kakashi conseguiu usar seu Mangekyou por tanto tempo e ainda ter um pouco de visão? Ou melhor, como ele descobriu que poderia usar uma versão melhorada do Sharingan, no caso o Mangekyou Sharingan, já que nunca foi mostrado como ele aprendeu ou desenvolveu isso. Pois se a gente parar pra pensar, o Kakashi foi um usuário de Sharingan tão perfeito que nem parecia que ele não era um Uchiha. Ou será que teve algum Uchiha que o ajudou nesse quesito? Bom, estou levantando essa hipótese porque veja só, após o Obito junto de Kakashi despertar o Mangekyou Sharingan com a morte da Rin, o Kakashi simplesmente desmaiou, enquanto o Obito fez o maior massacre com os ninjas da névoa. Então após isso, nunca mais foi mencionado ou mostrado o Kakashi utilizando seu Mangekyou Sharingan. Pois pensem comigo, o Kakashi só conseguiu usar seu Mangekyou após um encontro muito inusitado. E esse encontro, vocês devem lembrar muito bem com quem foi, não é mesmo? Sim, estamos falando de Itachi Uchiha. E bem, nesse encontro, Kakashi tenta fazer de tudo para parar seu inimigo, vamos colocar entre aspas. Porém, como o próprio Kakashi disse, Itachi se tornou Capitão Anbu aos 13 anos. Ele não era qualquer um. Além de ter o Amaterasu, que são as chamas infernais inextinguíveis, e o poderoso Tsukuyomi, um genjutsu que altera o tempo, espaço e até a massa física dentro da mente do oponente. Mas é aqui que entra uma hipótese muito interessante. Pois assim, mesmo que no anime na época, o Kishimoto ainda não sabia qual padrão ocular ele daria ao Mangekyou Sharingan do Itachi. Ou melhor, ele não tinha desenhado como seria o Mangekyou do Itachi. Por isso ele usa os poderes do Mangekyou, mesmo sendo mostrado o Sharingan base de 3 Tomos. É um fato que ele naquela luta contra o Kakashi estava sim usando o Mangekyou Sharingan. Mas esse nem é o fato curioso. Não é estranho que um personagem do nível do Itachi, com um Mangekyou Sharingan, demorou tanto para derrotar os ninjas da Folha? Sim, você pode até dizer que é porque ele não queria, que o propósito da visita dele era outro. Então ele jamais mataria seus amigos, assim como no encontro com o Jiraiya. Sim, isso é um fato. Porém, ainda assim é estranho ele ter tanta dificuldade assim. Ele poderia simplesmente ter colocado todos num genjutsu facilmente, já que ele consegue colocar genjutsu até mesmo sem precisar olhar. Assim como ele fez contra o Naruto, lá em Naruto Shippuden. Eu posso estar viajando
demais, mas me pareceu por um breve momento, é que em todo esse tempo de tortura ao Kakashi e demonstração do poder do Tsukuyomi do Itachi, me pareceu que ele estava mais mostrando para o Kakashi os poderes do Mangekyou do que de fato querendo se livrar deles. Afinal, ele poderia ter feito facilmente se quisesse. Tanto que ele explica para o Kakashi que o único que pode pará-lo e vencê-lo é alguém com um Sharingan Kekkei Genkai. E na hora o Kakashi percebe que ele está falando do Sasuke. Ele poderia ter acabado com a luta ali, mas não acabou. Ele ficou mostrando como funcionam os poderes mais avançados de um Sharingan evoluído, além de a todo momento parecer que está dando uma aula, ao invés de derrotar logo os seus inimigos. E outro fator que confirma esse meu pensamento é a chegada do Gai, que chega e o Itachi sabe do perigo que ele pode trazer. E como ele já estava ficando exausto, eles fogem. Vocês repararam no que eu disse? Depois que ele estava ficando exausto, o Itachi nem lutou direito e já estava ficando exausto. E em Naruto Shippuden, nós vimos o que ele foi capaz de aguentar contra o Sasuke. Então pra mim não faz sentido essa passagem. Ou o Kishimoto errou feio no roteiro, o que pode ser sim o caso, ou então o Itachi sim aproveitou que ele estava lá na vila para saber do Sasuke e ensinou algumas coisinhas para o Kakashi. Mas aí você vai falar pra mim, ah, mas se for assim, por que o Itachi não ensinou quando estava na Anbu, junto com o Kakashi? Essa resposta é bem mais simples de responder. O Mangekyou Sharingan era um segredo dos Uchihas, que naquela época somente Fugaku, Shisui e Itachi tinham um Mangekyou Sharingan na vila, e somente o mais alto escalão sabiam dos olhos do Shisui. Em outras palavras, o Shisui ficou tão famoso porque pra todo mundo, somente ele tinha um Mangekyou Sharingan. E olha que o povo só cogitava isso, ninguém sabia mesmo se era real. Tanto que após a morte do Shisui, o Itachi ainda fica na Anbu, mas por pouco tempo. Então ele e o Kakashi de qualquer forma tiveram pouco contato nessa época, sem falar da pressão que ele estava passando pelo golpe que estava prestes a acontecer. Mas tudo bem, se mesmo assim ainda não faz sentido, então por que o Kakashi só apareceu com seu Mangekyou Sharingan no Shippuden? Justamente após tomar aquela aula de como usar o Mangekyou Sharingan do Itachi. Pra mim está mais claro que o Kakashi se preparou todos esses anos em que o Naruto estava fora e ele ficou em Konoha. Outra prova é ele nunca ter aparecido com qualquer Mangekyou antes disso. Teve o clássico inteiro, tivemos todas as lembranças do Kakashi em Naruto Shippuden, e a única vez que vimos seu Mangekyou no passado foi justamente quando ele despertou esses olhos. Depois disso, só no futuro, após a sua luta contra o Itachi. Ah, mas por que o Itachi faria isso? Pra mim também está bem claro, para que ele ensinasse ao Sasuke sobre como derrotar o irmão e de quais ferramentas ele precisaria. E outro ponto que bate certeiro com essa hipótese é o fato do Jiraiya dizer que o Kakashi não teria o que é preciso para treinar o Naruto, ao menos não naquele momento. Então o Kakashi tinha que treinar o Sasuke para usar o seu Sharingan. Basicamente o Kakashi seria a pessoa que prepararia o Sasuke para enfrentar o Itachi, além de ter que protegê-lo dos outros personagens. E bem, foi mais ou menos isso que a gente viu em Naruto clássico. O Naruto ficou sob tutela de Jiraiya e Sasuke ficou sob os ensinamentos de Kakashi. Mas diz aí a sua opinião sobre esse assunto. Será mesmo que o Itachi deu aquela forcinha pro Kakashi, mesmo tendo que fazê-lo sofrer um pouco? Deixa aí a sua opinião sobre esse assunto, fechou? Mas então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve aí no canal pra você não perder nenhum vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau!